Objeto do direito administrativo. O objeto do direito administrativo está diretamente relacionado à regulamentação das atividades e atos do poder público, especialmente em sua relação com os cidadãos e com a sociedade como um todo. Esse ramo do direito lida com a organização, gestão e controle da administração pública, visando a realização do interesse coletivo. O direito administrativo atua como um conjunto de normas e princípios que regem a atuação do Estado e a maneira como o poder público deve interagir com os particulares, com o intuito de promover o bem-estar coletivo e garantir o funcionamento adequado da máquina pública. O objeto principal do direito administrativo é a administração pública, que abrange os órgãos, os servidores e as atividades que compõem o aparato estatal responsável pela execução de políticas públicas e pela prestação de serviços essenciais à sociedade. Esse objeto é amplo e envolve desde a organização interna dos órgãos administrativos até as relações externas entre o Estado e os cidadãos. O direito administrativo regula tanto as estruturas organizacionais da administração pública quanto as formas de atuação do Estado nas mais diversas áreas da vida social, econômica e política. Um exemplo claro de objeto do direito administrativo são as atividades de licitação. O processo licitatório é regulado por normas específicas que buscam assegurar a seleção de propostas mais vantajosas para o Estado, garantindo a transparência e a legalidade nos contratos celebrados pela administração pública. Esse processo é uma das muitas formas de a administração pública atuar de maneira eficaz e dentro dos limites estabelecidos pela legislação, sempre com o objetivo de proteger o interesse coletivo. A licitação, portanto, é uma das modalidades de atuação do poder público que está diretamente ligada ao objeto do direito administrativo. Além disso, o direito administrativo também regula as contratações públicas. Quando o Estado precisa contratar serviços ou adquirir bens, o direito administrativo estabelece os procedimentos que devem ser seguidos, visando a legalidade, a moralidade e a eficiência da gestão pública. O processo de contratação pública envolve uma série de etapas, desde a elaboração de um edital até a assinatura do contrato, e o direito administrativo atua em todas essas fases, garantindo que a administração pública atue de acordo com os princípios constitucionais e com as normas infraconstitucionais que regem a matéria. O direito administrativo também regula a atuação dos servidores públicos, que são os agentes do Estado responsáveis por executar as políticas públicas e prestar os serviços à população. O servidor público está sujeito a normas específicas que garantem a sua contratação, os direitos e deveres no exercício do cargo, e a forma como ele deve se comportar no desempenho de suas funções. O objeto do direito administrativo, portanto, abrange as relações de trabalho entre o Estado e seus servidores, sempre com foco no interesse público e na eficiência da administração pública. Outra área fundamental dentro do objeto do direito administrativo é o controle da administração pública. O direito administrativo estabelece os mecanismos que permitem o controle dos atos administrativos, seja internamente, dentro dos próprios órgãos da administração, seja externamente, por meio dos tribunais e de outros órgãos de fiscalização. O controle visa garantir que o Estado atue dentro da legalidade, sem abusos de poder, e que seus atos sejam transparentes, eficazes e respeitem os direitos dos cidadãos. O controle administrativo é, portanto, um elemento essencial para assegurar que a administração pública não ultrapasse os limites estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e pelas leis. A atuação do direito administrativo também se dá no campo da prestação de serviços públicos. O Estado, por meio da administração pública, é responsável pela oferta de serviços essenciais à sociedade, como saúde, educação, transporte, segurança, entre outros. O direito administrativo regula a forma como esses serviços devem ser prestados, quais as condições mínimas de qualidade, e os direitos dos cidadãos ao acesso a esses serviços. Por exemplo, o direito administrativo estabelece normas para a gestão de hospitais públicos, escolas estaduais e municipais, transporte público e outras áreas de serviço que são essenciais para a população. A intervenção do Estado na economia também faz parte do objeto do direito administrativo. O direito administrativo regula a maneira como o poder público pode atuar para corrigir falhas do mercado ou promover o desenvolvimento econômico e social. A regulação econômica, a fiscalização de atividades empresariais, a concessão de créditos públicos e a criação de políticas de incentivo ao desenvolvimento são questões reguladas pelo direito administrativo. Assim,
O objeto do direito administrativo não se limita à administração pública direta, mas também envolve a regulação das atividades do Estado no mercado e sua intervenção na economia. Além disso, o direito administrativo está intrinsecamente ligado à disciplina das responsabilidades do Estado e à reparação de danos causados a terceiros. O poder público, no exercício de suas funções, pode causar prejuízos a particulares, seja por ação ou omissão. O direito administrativo estabelece a responsabilidade do Estado em reparar tais danos, criando os mecanismos legais para que os cidadãos possam buscar reparação por eventuais prejuízos causados pela administração pública. A responsabilidade civil do Estado é, portanto, um dos aspectos centrais do objeto do direito administrativo, buscando assegurar a justiça e a reparação dos danos no âmbito das relações entre o Estado e os indivíduos. Outro aspecto importante do objeto do direito administrativo é a disciplina das atividades de fiscalização e controle das políticas públicas. O direito administrativo garante que o Estado, por meio de seus órgãos e entidades, possa fiscalizar e supervisionar atividades que envolvem interesses públicos, como o meio ambiente, a saúde pública, a educação e a segurança. A fiscalização do cumprimento das leis e normas, o acompanhamento da execução de projetos e a auditoria de recursos públicos são funções essenciais da administração pública, e todas essas atividades estão sujeitas às normas do direito administrativo. O direito administrativo também abrange a gestão de bens públicos, que são os recursos pertencentes ao Estado e que devem ser utilizados de acordo com o interesse coletivo. O direito administrativo regula a utilização, a conservação e a alienação de bens públicos, garantindo que esses recursos sejam usados de forma eficiente e transparente. A administração pública deve agir sempre em prol da coletividade, e a gestão de bens públicos é uma das formas mais evidentes de garantir que o patrimônio do Estado seja bem administrado. Outro campo de atuação do direito administrativo é a regulação da segurança jurídica nas relações entre o Estado e os particulares. O direito administrativo assegura que as decisões da administração pública sejam fundamentadas e justificadas, de forma que os cidadãos possam compreender os atos administrativos e contestá-los quando necessário. O devido processo legal, a transparência nos atos administrativos e a possibilidade de revisão dos atos são mecanismos que garantem a segurança jurídica e protegem os direitos dos administrados. A disciplina das concessões e permissões também se insere no objeto do direito administrativo. O Estado pode delegar a particulares a prestação de serviços públicos essenciais, como no caso das concessões de transporte público ou de serviços de energia elétrica. O direito administrativo estabelece as condições em que essas concessões e permissões podem ocorrer, garantindo que os interesses públicos sejam preservados e que os serviços prestados à população atendam aos padrões de qualidade e eficiência. Por fim, a administração pública, enquanto objeto do direito administrativo, engloba a própria organização do Estado e a sua forma de atuação em diversas esferas. O direito administrativo se preocupa em regular a estrutura dos órgãos públicos, os processos administrativos e as formas de interação entre o poder público e os cidadãos. Ele atua para assegurar que o Estado, na execução de suas funções, observe os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988. Em resumo, o objeto do direito administrativo é vasto e multifacetado, envolvendo a organização e o funcionamento da administração pública em diversas áreas, sempre com o objetivo de atender ao interesse coletivo e garantir a boa gestão dos recursos públicos. A regulamentação das atividades do Estado e a proteção dos direitos dos cidadãos são pilares fundamentais desse ramo do direito, que visa assegurar uma administração pública eficiente, transparente e em conformidade com os princípios constitucionais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!